Olá, meus anjos, tudo bem? Está começando mais um Coroinhas com a Lu. E hoje nós vamos falar sobre o tema Comunhão! Olá, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? E aí, já deu seu like, já tá seguindo o canal, ativou o sino? É para ativar o sininho, viu? Porque todo domingo tem um vídeo novo no canal. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Olha que bênção! Você sabia que a Igreja Católica ela tem 7 sacramentos, correto? E o sacramento da Eucaristia é o principal. Sobre os outros sacramentos eu vou falar depois com vocês, mas hoje o necessário, o mais importante para um coroinho, um acólito, assim, servir de verdade é conhecer o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é o mais importante por quê? Porque ele é o próprio corpo e sangue de Jesus. Jesus é tão bom, tão humilde, que ele quis se deixar para nós, mesmo sabendo que já estava na hora dele voltar para o Pai, que já estava próximo da sua morte. Ele reuniu com os apóstolos, seus amigos. Vou explicar mais ou menos de um jeito que vocês vão compreender. Eles estavam reunidos, todo mundo lá feliz, conversando. E Jesus, sabendo, angustiado, sabendo que já estava na hora da morte dele, os apóstolos um pouco meio sem entender, Jesus pegou o pão que se encontrava lá na mesa, o cálice de vinho e instituiu o sacramento da comunhão. Ele pegou o pão, o cálice e disse: "Este é o meu corpo e o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, irmãos e irmãs, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim." Então, nesse momento, quando Jesus falou que o pão era o corpo dele e o vinho era o sangue dele, ele estava pedindo para fazer isso em memória dele. Por isso, nós repetimos isso em todas as Santa Missa, aos domingos, aos sábados, todos os dias da semana, porque ele mesmo pediu: faça isso em memória de mim. Jesus era bom, ele não queria deixar a gente só, ele sabia que ele tinha que voltar para o Pai. E olha que graça, que bênção, poder estar ali perto de Jesus, poder ter Jesus dentro de você, você ser o templo para Jesus habitar. Olha que graça, é muita graça. Deus é muito bom, Deus nos abençoa sempre e mandou um filho maravilhoso pra gente, a gente não tem nem o que questionar. Pensando aqui, qualquer pão, qualquer vinho é o corpo de Cristo, então? Não, gente, não é assim que funciona. O pão e o vinho que são preparados para a Santa Missa, para a consagração, eles são um pouco diferentes daquele pãozinho que a gente encontra na padaria quentinho, daquele vinho que às vezes é oferecido em alguma festa, algum evento. O que acontece? Tanto o pão quanto o vinho, eles são preparados de forma diferente, que o vinho ele não vai ter álcool, ele vai ter outras modificações na sua substância. O pão, ele não tem fermento. O pão, na verdade, ela é a hóstia e as partículas. A hóstia é aquele que o padre levanta no momento da consagração, e as partículas, elas vão estar nas âmbulas, mas em cima do altar, no mesmo momento da consagração. Então, elas também serão consagradas. As partículas, elas não chegam para a gente consagrar, elas chegam um pedaço de pão. Elas ficam guardadas, tanto as partículas, a hóstia, quanto o vinho na sacristia. Antes de começar a missa, preparando, elas ficam nas âmbulas, na credência, e no momento do ofertório, tanto nós ministros quanto os coroinhas, leva ao altar, para o padre já preparar o altar para consagração. Aí, como funciona? Até o momento que o padre não consagrar, ali é pão. Você vai ver pão. Nós vamos ver pão. O padre vai ver pão. A partir do momento que consagra, já não é mais pão, já não é mais vinho. É corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso mesmo, Jesus era bom demais, ele deixou seu próprio corpo e sangue. Quem que faz isso pelo outro? Quem que faz isso por nós pecadores? Só Jesus. Só Jesus. Jesus é maravilhoso, não dá nem para explicar. E dessa forma, a partir do momento que o padre consagra, ali é corpo e sangue de Jesus. Só que os nossos olhos humanos continuarão a enxergar pão e vinho. O nosso paladar vai entender como pão e vinho. Só que aos olhos da alma, aos olhos do coração, aos olhos da fé, a gente vai compreender e viver que ali é o corpo e sangue de Jesus.
para ficar mais fácil de vocês entenderem um pouquinho, porque isso é confuso. Realmente você tem que viver a fé, você tem que entender, você tem que crer. Mas para vocês terem um pouquinho de visão, eu pensei assim, vou falar com eles sobre algo que eles gostam. Desenho. Quem lembra de Transformers, aquele filme que o carro vira robô? Ele deixou de ser carro? Ele não deixou de ser carro, mas ele se transformou em robô. Pra quê? Pra cumprir a missão dele. A missão dele é salvar o mundo, como que era. Eu nunca assisti esse filme certinho, assim, pra saber ao certo a missão dele. Só sei que ele deixou de ser carro pra virar robô e cumprir a missão. Só que aí depois ele voltou a ser carro de novo. Aí que tá um pouquinho a diferença. Vocês entenderam que a matéria dele não mudou. Ele era carro ali, as rodas viraram, um exemplo, o braço, a frente virou a cabeça, ele não deixou de ser aquilo que ele era, ele só se transformou em outra coisa. A Eucaristia, ela é bem parecida e ao mesmo tempo diferente. Por quê? A Eucaristia é o pão que se transforma em corpo e sangue de Cristo. Só que dessas vezes, os nossos olhos não vai ver a transformação. O que vai ver é a nossa fé, o nosso crer nesse mistério. Só que o que acontece que eu falei, o carro que vira o robô, ele vai voltar a ser carro depois que ele cumprir a missão dele. Diferente da Eucaristia, a partir do momento que o padre consagra o corpo e o sangue de Cristo, ali não volta mais a ser pão. Ali vai ser eternamente o corpo e o sangue de Cristo. Então, o pão que você vai estar vendo aqui, o sangue que vai estar no cálice, ele vai continuar sendo sangue. Ele vai continuar sendo o corpo de Cristo. Mas aí o que acontece? Tá cheio de hóstia. A gente distribui a comunidade e ainda sobra a hóstia. Como que a gente vai fazer? Hóstia não, o corpo de Cristo é a Eucaristia. Aí sobrou a Eucaristia, como que a gente faz? Porque não vai voltar a ser pão pra gente voltar lá pra dentro da sacristia. Aí existe algo que vocês já repararam na missa, que chama sacrário. É lá que a gente guarda o corpo e o sangue de Cristo. Normalmente o sacrário ele é feito até de ouro. Se ele não é todo feito de ouro, ele é revestido de ouro. Se ele não é totalmente revestido de ouro, ele também pode ser só alguma parte, alguns detalhes, só a tampa. Alguns lugares é mais simples, pode ser de madeira mesmo. Mas o que acontece lá é como se fosse o cofre onde a gente guarda Jesus de verdade. Porque ali é Jesus, é o corpo e sangue dele. Normalmente, o sangue, o padre consome durante a missa mesmo, para não sobrar nenhum resto, nenhum vestígio. Algumas missas, algumas paróquias, eles comungam em duas espécies, que é o corpo e o sangue. Outras paróquias é só o corpo, que é a hóstia. Mas isso não quer dizer que você está comungando metade, não. Porque o corpo também tem o sangue de Jesus. Então não precisa ficar preocupada, mas eu só comungo a hóstia e o sangue de Cristo. Não precisem ficar preocupada. A partir do momento que você está recebendo o corpo de Cristo, você está recebendo o sangue dele também. Mas aí voltando ao assunto. Existe o sacrário. Gente, tem sacrários lindos, maravilhosos. Tem um da Canção Nova que eu sou apaixonada, que parece um coração com as veias. Vou ver se eu coloco aqui pra vocês verem. Que é o coração assim com as veias batendo. É muito lindo. Tem sacrários que são grandes, tem outros que são menores. Variam bastante. Depois reparem lá na paróquia de vocês. E sempre, 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 quando Jesus Eucarístico estiver dentro do sacrário, vai ter uma luz acesa ao lado. Isso é para representar que tem Jesus ali, que aquela igreja tem o corpo e o sangue de Cristo guardado dentro do sacrário. O sacrário normalmente não, sempre, ele tem uma chave. Ela sempre fica fechado, só no momento da missa, que é aberto, ou no momento de adoração para expor Jesus, mas normalmente mesmo, sempre fica fechado. Por quê? Porque a gente tem que proteger Jesus, gente. Ali é Jesus, não tem como a gente deixar ele num pote. Não pode ficar num pote que qualquer um vai esbarrar e vai cair, que qualquer um vai pegar e vai vir comer como se fosse uma bolacha. Não é assim que funciona. Ali é o corpo e sangue de Jesus. A gente tem que ter muito amor e muito respeito. Mas aí o que acontece? Tem muita gente que chega na igreja, às vezes é missa, às vezes é grupo de oração, às vezes é adoração e Jesus não está exposto ainda. E entra na igreja, mais voado do mundo, chega, senta, começa a mexer no celular e tá reparando que o outro tá ali ajoelhado rezando.
Aí você fica pensando assim, gente, mas tá rezando, nem começou o grupo de oração, nem começou a adoração ou a missa. Por quê? Porque a pessoa entende, compreende que Jesus está ali dentro, que Jesus está dentro da igreja.